Olá amigos, estamos aqui de novo neste canal que fala de Bíblia, de livros, de filosofia e de temas afins. E hoje nós vamos falar de alguns assuntos relacionados à igreja, né? Meninices espirituais. Vamos falar algumas meninices espirituais hoje. Se você tiver outras meninices espirituais, você coloca aí nos comentários, que aí nós podemos fazer um segundo vídeo, tá? Esse vídeo ele vai falar sobre meninices e seis meninices, mais 4 só relacionadas à profecia, tá? Mas antes de nós entrarmos, clique nesse botãozinho vermelho que você está vendo aqui e você vai estar se inscrevendo e você vai ter vídeos de toda a natureza, alguns vídeos de filosofia, se você gosta de filosofia, de livros teológicos, livros de filosofia, bíblias, e principalmente de mistérios da Bíblia ou algum tema ligado à Bíblia ou à igreja, tá bom? Se inscreva aí e participe do canal, dando sugestões, fazendo a sua pergunta bíblica. Se você tem uma curiosidade de alguma pergunta que você fez para alguém, não gostou da resposta, não se satisfez, quem sabe a resposta que eu vou dar aqui seja uma resposta mais agradável dentro da palavra, né? Com mais base bíblica, tá bom? Então, vamos lá. A primeira meninice é profecia com empolgação, né? As profecias hoje, todo mundo parece que virou profeta hoje, mas não é bem assim, tá? Tem a questão de nós abençoarmos. Então, quando eu digo Deus abençoe você, eu te abençoo em nome de Jesus, isso não é profecia. Isso não é profecia não. Isso é só uma bênção que pode ou não se materializar. Mas não é uma profecia. Não é configurado como uma profecia. Até porque Jesus diz que nós temos que abençoar até os nossos inimigos, né? Imagine o nosso irmão, que da nossa boca sai água somente para edificar e para abençoar, tá? Mas infelizmente muitas pessoas estão usando as profecias de qualquer maneira, quando Deus não está falando. Se eu for profetizar para alguém, eu tenho que receber de Deus primeiro, como Paulo dizia, que eu recebi eu passo para vocês, que eu recebi de Deus, não de homens, né? Muitas vezes a pessoa vai profetizar, ela coloca em jogo a sua própria vontade, né? Ou quem sabe se empolga em momentos de uma pregação, ou numa oração, num grupo de oração, a pessoa se empolga. Então, nós devemos tomar cuidado com isso. Olha que Deuteronômio 18 fala sobre o profeta. Deuteronômio 18, 22. Sabe que quando este profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder, como profetizou esta palavra que o Senhor não disse, com soberba falou tal profeta. Então, quando Deus fala, acontece. Quando Deus fala, acontece. Muitas vezes, uma certa vez, uma pessoa chegou comigo e disse assim: olha, aquela pessoa profetizou que eu ia casar com fulano de tal, mas o fulano de tal eu nem gosto dele, eu não sinto nada por ele. Então, se Deus vai fazer alguma coisa comigo, Deus já me prepara, né? Se Deus, porque quando Deus vai fazer as coisas, Deus vai encaixando tudo. É muito interessante. Quando é Deus mesmo, tudo se encaixa. Então, se eu recebo uma profecia íntima minha, de cunho assim, por exemplo, de casar, de comprar um imóvel, de coisas assim, de situações importantes e melindrosas, principalmente o casamento, que é uma coisa que eu tenho que tomar muito cuidado. Eu não posso aceitar uma profecia assim, principalmente se o meu coração está dizendo não. Se Deus profetizou, meu coração vai se adequar àquela palavra, né? Então, tem gente que profetiza com empolgação, né? Com empolgação, colocando coisas dele mesmo. A segunda meninice é: a profecia não traz desordem. A profecia não traz desordem ao culto.
não é? Paulo fala aqui, vamos ler, 1 Coríntios 14, 26, 1 Coríntios 14, 26, diz mesmo assim. Aliás, esse capítulo 14 de Coríntios é muito bom que a gente leia todo, porque Paulo dá uma aula de diversas coisas que acontecem no culto, né? 1 Coríntios 14, 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Não tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outra interpretação, seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que dois, ou quando muito três, isto sucessivamente, e haja que interprete, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então é aquele impulso que o Espírito Santo traz, porque a gente sabe quando o Espírito Santo vai falar. Ele toma uma pessoa e ela fala, só que ela fala aquilo que é para ser passado para a igreja. Mas aqui ocorre uma questão. O Espírito Santo ele é tão sensível que ele pode até querer usar alguém, mas a pessoa se endureceu no momento, ele não quis ser usada e não houve intérprete. Então Paulo está dizendo, olha, se cale. Nesse momento, o culto, essa profecia que vai ser dada, muitas vezes, para a igreja, não é para uma pessoa. Não há bagunça no culto. Não há... nos dando... Uma certa vez eu estava numa vigília, e a vigília estava muito boa, muito gostosa, cheia, a presença de Deus estava forte ali. Mas uma pessoa ficou rodando e bateu na minha cabeça com força. Isso é meninice espiritual, né? Isso é meninice espiritual. Então, muitas vezes, a profecia ela vai ser dada, mas por causa da meninice, da bagunça que está ali, a palavra nem vem. Porque uns ficam gritando, outros ficam batendo, não dá para a gente entender nada. Então, a profecia, ela não traz desordem, ela traz ordem. Terceira, o profeta é sujeito ao profeta. Eu sei que o Espírito, já fizemos aí, nós temos um vídeo aí, cair no Espírito é de Deus, né? Lá eu falo muitas coisas, eu defendo a tese de cair no Espírito Santo. Mas, se o Espírito Santo vier com uma manifestação maior, se eu disser Espírito Santo eu não quero, o Espírito Santo vai embora rapidinho. Porque o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então eu posso dizer eu não quero. Eu posso dizer eu não vou fazer isso. Mesmo que eu esteja sendo levado pelo Espírito Santo. Eu tenho que ser dependente de Deus para realizar algumas coisas como os grandes profetas fizeram. Mas no momento que eu disser não vou, eu não vou. Se der vontade de eu começar a gritar, pular mas se eu disser eu não vou, não vou. Porque o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Vamos lá. 1 Coríntios 14, 29. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Não, perdão, irmãos, eu li errado aqui. 15, 29, já estava no versículo 15. Achei estranho. Tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se porém vier revelação, né? O 32, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Eles estão sujeitos. Então eu posso me conter. Não tem esse negócio de dizer, eu fui tomado e não tive força. Não tem força quando é o demônio que toma. O demônio toma a mente. O Espírito Santo não toma a mente de ninguém. Ele nos toma, mas todos nós ficamos sabendo o que acontece. E nós podemos dizer não. Então, o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Quarta meninice, ainda falando de profecia. A profecia deve ser julgada, que é o 29 que nós lemos. Tratando-se dos profetas, fale apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Os outros julguem. Então, se o Espírito Santo mandar eu dizer uma palavra, os outros têm que julgar.
Tem que julgar para ver se realmente é de Deus, porque a gente tem muito de nós dentro de cada um de si. Temos muito de nós. Então precisa ser julgado. Inclusive, tudo tem que ser julgado. Inclusive esse vídeo também. Você tem que julgar esse vídeo para ver se é de Deus. Para ver se realmente o que eu estou falando está batendo com a palavra. Tudo tem que ser julgado. Eu não posso aceitar tudo. Né? Uma certa vez um pastor chegou, um pastor da própria minha entidade, dizendo que Jesus vinha na década de 90. Naquela época eu ainda era muito novo, não sabia o que eu conheço, não conhecia o que eu conheço hoje da Bíblia. Mas ele chegou, eu não aceitei aquilo não. Eu digo, olha pastor, está errado isso aí. Só que ele não se dobrou, ele não voltou atrás. Ele continuou afirmando que Jesus vinha naquela década. Dito e feito. Passou a década de 2000, da década de 90, não. Chegou a década de 2010, já acabou, estamos agora hoje em 2017 e Jesus não voltou. Eu não estou dizendo que Jesus não possa voltar, mas se eu for afirmar, eu não posso afirmar. Eu posso dizer Jesus pode vir daqui a 10 segundos. Eu posso dizer isso. Eu posso dizer Jesus está voltando. Eu posso dizer isso. Mas eu não posso dizer que Jesus vem daqui a um ano. Eu vou afirmar categoricamente que Jesus vem daqui a um ano. Então eu não aceitei aquilo. Né? Porque nós não temos que aceitar. Toda profecia tem que ser julgada. Aqui também meninice, que está muito fresquinha aí, né? E eu, para não envergonhar algumas pessoas, até não contrariei, mas de uns dias para cá eu estou contrariando muito isso. Que é aquela questão de cantar parabéns. Ah, não pode cantar parabéns. Porque se cantar parabéns vai parar meus bens. Então tem que ser muitos bens. Gente, isso é de uma meninice tão grande. É de uma meninice tão grande que a palavra parabéns, ela é a junção de duas palavras. Para, que é a preposição, e bem, que é o substantivo. É para o bem. A palavra parabéns é para o bem. Essas pessoas são tão meninices espirituais e são tão burras também, no que diz respeito à língua portuguesa e a todas as outras coisas, dependendo do que for feito. Elas não têm o mínimo de capacidade de ler alguma coisa e estudar. Né? Então, não é muitos bens não, continua sendo parabéns mesmo, porque o verbo para não é do verbo parar, não é o verbo parar. É da preposição para, indicando para o bem. Isso tem se desenvolvido muito em muitas igrejas, na hora de cantar parabéns para um irmão. Não vamos cantar parabéns, não, senão vai parar os bens dele. Nós vamos estar cantando para parar os bens dele. Isso é uma coisa tão boba, tão meninice espiritual. E a outra coisa é com relação ao fogo, né? Essa aqui, os pentecostais, eles têm muitas meninices, mas não adianta nada o tradicional falar do pentecostal. Porque tradicional tem muita bobagem. Olha essa bobagem que eu vi de um tradicional. Eu não posso falar de fogo para pedir o fogo de Deus para mim, porque o fogo é destruição, sabe? É falta de conhecimento da Bíblia. Ele ouviu algum presbítero, algum pastor, sei lá quem, falando, e ele não teve nem a capacidade de ir na Bíblia para ver se realmente é assim, de meditar na palavra, estudar a palavra, e ainda fica falando mal dos pentecostais, que os pentecostais são crianças. Mas essa aqui, irmãos, eu coloco pior do que todas as outras 5, porque essa aqui, além dela negar algo que está na palavra, ela é uma heresia das brabas, das cabeludas mesmo. Porque a palavra fogo na Bíblia, ela tem muito significado. Muitos. Eu não vou nem falar, porque tinha que ter um vídeo só para falar sobre fogo. Né? Algumas passagens que falam sobre o fogo destruidor, o fogo que é do fogo eterno, que é o do juízo final. Mas a Bíblia tem, eu não sei exatamente, mas eu acho que deve ter umas 300 ou mais menção só da palavra fogo na Bíblia. O fogo, ele tem a ideia de purificação. O fogo, ele tem a ideia de
transformação e não apenas de destruição. A pessoa vir falar um negócio desse, eu não posso aceitar, né? E o que nós podemos falar da coluna de fogo que estava guiando o povo, das línguas de fogo que lá de Atos, da carruagem de fogo que separou Elias de Eliseu, né? Tem tantas coisas, sabe? São tantas meninices que a gente tem que parar e na palavra verificar se realmente é assim que as coisas são, se realmente é assim que... Por isso que Paulo, a palavra mostra lá em Atos 17 os crentes de Bereia, porque quando os discípulos, os apóstolos chegaram lá, eles não aceitaram assim de primeira não, mesmo sendo de Deus, eles não aceitaram, eles foram para a palavra, Então, se eu falo uma coisa, retiro alguma coisa, é uma heresia. Se eu acrescento, também é uma heresia. Não adianta ficar falando mal dos pentecostais se eu também estou cometendo bobagens e heresias. E eu ainda digo mais, para finalizar esse vídeo. Todos nós cometemos heresias, pequenas heresias, heresiazinhas no decorrer das nossas vidas. O que nós temos que fazer é a cada dia nos moldando, nos limpando, e aprendendo a palavra no dia a dia e se transformando em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.